Roma, o centro de um dos maiores impérios da antiguidade, cuja importância e influência notáveis na cultura e no pensamento ocidentais a tornaram um inimitável e intimidável destino de turismo e de peregrinações aonde todos os caminhos levam. Roma, com seus volumes e volumes de história e de mitos, que se tornou um ideal para expressarmos o protótipo de uma empreitada bem-sucedida graças ao planejamento, ao esforço e à paciência. Afinal, Roma não foi feita em um dia. Roma, que tem sido envolvida no terrível dilema de ser, para quem tem boca, o lugar onde se consegue chegar ou que deve ser vaiado. Olá pessoal, aqui é o Linguista. Obrigado por ter vindo assistir ao primeiro episódio que discute diretamente uma questão relacionada aos objetivos do canal. Neste episódio, vamos investigar a concorrência das duas formas do provérbio "Quem tem boca vai a Roma". Nós vamos usar 3 critérios para decidir qual é a forma original. As possíveis interpretações e aplicações de ambas as formas, o rastreamento de evidências históricas e a comparação do nosso controverso provérbio com seus equivalentes em outras línguas. Para ter uma ideia de como nossa comunidade pensa, eu elaborei uma pequena enquete em deondesaiuisso.blog. Aos participantes, a quem agradeço muito, foi solicitado que escolhessem uma resposta para completar o provérbio. E este foi o resultado. A diferença é insignificante. Ou seja, as versões parecem estar igualmente bem estabelecidas entre os membros desta nossa comunidade que aceitaram participar da enquete. Os provérbios, assim como seus diversos parentes, fazem parte do acervo de construções linguísticas de uma comunidade. São enunciados compactos que resumem de forma memorizável o conhecimento prático e/ou moral dessa comunidade em que estão inseridos. Os provérbios são enunciados destacáveis, isto é, eles se prestam um papel semelhante ao das citações, especialmente as citações de autoridade. Mas essa autoridade é especial, não mais uma voz de um autor, de um filósofo, nem de um jurista, mas a voz de toda uma comunidade e o eco de todas as lembranças de enunciações anteriores que os interlocutores conseguem acessar. Seus usuários executam uma tarefa dupla durante a enunciação. São responsáveis pela sua fala e, ao mesmo tempo, porta-vozes de sua comunidade. Assim, os provérbios têm uma função argumentativa muito importante. Não só eles apresentam um conteúdo que serve como um conselho, conforto ou reprovação, mas há um componente afetivo muito forte no seu uso. Como toda construção, provérbios consistem no pareamento de uma forma e de uma função. Em língua portuguesa, por exemplo, é muito comum termos a moldura sintática quem x, y, com o significado cx, inevitavelmente y. Agora, a questão do quem tem boca é um pouquinho mais complexa. A forma pronunciada quem tem boca vai a Roma não distingue, na fala espontânea, entre o verbo vaiar e o verbo ir seguido de preposição. Isso causa o que é chamado na linguística de ambiguidade fonológica, que é a causa do regozijo e do deleite de todo tiozão do pavê. O que complica a situação nessas versões concorrentes é que não é difícil encontrar um sentido geral para ambas. Por enquanto, vamos trabalhar com uma explicação resumida. Linguistas que trabalham no paradigma da linguística cognitiva desenvolveram já há algum tempo modelos teóricos que descrevem com bastante plausibilidade como provérbios são interpretados e como se encaixam no contexto de uso. Mas, pessoalmente, acho que seria muita teoria labiríntica e tomaria muito tempo deste vídeo. Se você quiser essa versão mais detalhada, deixe um comentário expressando seu interesse. Eu posso criar um episódio 001.b com esse conteúdo. O alicerce de um provérbio são os modelos cognitivos idealizados de uma comunidade. Esses modelos idealizados são uma interpretação do mundo,
e não necessariamente coincidem com a observação científica do evento ou do conceito. Em um modelo idealizado da comunicação, pressupomos que o sujeito, no mínimo, seja um participante da interação, saiba a língua do seu interlocutor, tenha o meio suficiente para transmitir sua mensagem, seja capaz de se adequar às expectativas que tem do seu destinatário e dos seus propósitos e dos sinais linguísticos ou não que recebe. Quanto ao nosso provérbio, temos uma indicação do domínio mais abstrato da comunicação a partir do realce de um elemento mais físico pertencente a esse domínio. Ter boca representa, grosso modo, a capacidade de se comunicar. Essa relação é metonímica e é uma instanciação de instrumento pelo processo. Mas o trecho "quem tem boca" não aparece sozinho e nem é suficiente para garantir a interpretação das versões. Agora, temos que vê-las como um todo. Em ambos os casos, já sabemos que ter boca corresponde a ser capaz de se comunicar, mas as versões incentivam o participante a praticar ações bem diferentes. Obviamente, o que se faz com Roma aqui pode ser tomado literalmente, mas é mais provável que Roma tenha sido escolhida pelo seu papel político, cultural e religioso. A metaforização de objetivo como destino é muito, mas muito comum. Veja só esses exemplos. Como, eu acho, não havia Google Maps na época, é plausível inferir que o ato comunicativo recomendado ao bocudo é perguntar para obter informações. Assim, podemos interpretá-lo como: se você perguntar para se informar, você vai obter o seu objetivo. Agora, quanto à vaia, é possível ter a leitura de Roma como um exemplar prototípico de opressão ou repressão ou corrupção. E assim, essa forma sugere a interpretação: se você tem o meio de expressar sua insatisfação, você deve expressá-la. Então temos duas formas possíveis com suas respectivas leituras. Uma sugerindo que o interlocutor não precisa saber tudo e que ele pode obter ajuda perguntando, e outra motivando o interlocutor a participar de um panelaço. Então nós agora sabemos que esse critério não é suficiente e podemos passar para o nosso critério 2. Mas antes, eu gostaria de agradecer a estes inscritos por terem vindo identificar os provérbios representados nos 2 teasers que lancei para este episódio. Para rastrear as ocorrências das versões ao longo da história, usei um corpus histórico de textos do século XIII ao XX. Eu fiz uma busca por ir a Roma, vaiar Roma e vaiar. Quem tem boca vai a Roma apareceu com a seguinte linha do tempo. Já quem tem boca vai a Roma. E a primeira ocorrência do verbo vaiar é de 1897. Não preciso dizer mais nada, né? Sim, preciso. Apesar de as evidências históricas apontarem para a maior autenticidade da versão com o verbo ir, essa é apenas a informação que o corpus fornece. A descoberta e a investigação de mais textos podem mostrar uma realidade totalmente diferente. Por fim, temos que recorrer ao nosso último critério. Busquei evidências de provérbios que envolvessem Roma e alguma referência à linguagem em dicionários e inventários de provérbios, alguns antigos e monolíngues, outros comparativos. E o que encontrei foi o seguinte: diversos provérbios que mencionam o instrumento da comunicação ou o próprio evento comunicativo explicitamente, e o que todos eles têm em comum é que Roma é o destino de um deslocamento. Existem pequenas diferenças em algumas versões em que Roma é substituída por outro lugar mais relevante para aquela cultura. Uma versão polonesa tem Cracóvia como o destino, a versão russa tem Kiev, a versão grega tem a cidade, que é um apelido de Constantinopla, capital do Império Bizantino, e a versão turca menciona Bagdá. E embora turco não seja uma língua indo-europeia, muito da história da Turquia está intimamente entrelaçada com o espaço de influência cultural da Europa, especialmente com os Balcãs.
Com base nos critérios que estabeleci no começo do vídeo, vamos agora recapitular quais são preenchidos por qual versão e decidir qual é a original e qual é a recriação. Enfim, podemos dizer com base nessas evidências que vaia é a recriação e vai a versão original do provérbio. Como palavra final, eu gostaria de lembrar que o fato de uma forma ser uma recriação não invalida o seu direito à existência. Como objeto lúdico para os tiozões do pavê ou como objeto militante, a subversão de uma forma proverbial é um assunto que, pelo menos para mim, merece a atenção que tem recebido nos estudos da enunciação e do discurso, e também no entretenimento. O jornalismo muitas vezes recria provérbios, especialmente manchetes, como estratégia de captação de leitores para as matérias. Jô Soares e Vilas Boas Correia são excelentes exemplos. E se há alguma recriação que você tenha encontrado, ou você mesmo tenha elaborado, deixe nos comentários e vamos discuti-las no futuro. E nunca deixe de se perguntar de onde saiu isso.